E olha só, uma moradora de Itajaí tem passado por constrangimento toda vez que ela precisa usar o transporte público. Ela tem deficiência física, que é visível, mas ainda não conseguiu a carteirinha que garante a gratuidade para o transporte, porque falta um laudo médico. O problema é a demora em conseguir a consulta para que o médico emita esse laudo. Veja só a situação dessa moradora, a gente começa o balanço falando sobre isso. Alexandra mora em Itajaí há 1 ano. Veio do Ceará com o marido em busca de uma vida melhor. As deficiências físicas dela são visíveis. Uma fratura ainda na infância deixou a perna esquerda assim. Além disso, Alexandra tem escoliose grave, o que prejudica a função da coluna. Mas nada disso é suficiente para que ela tenha direito de usar o transporte público de graça, conforme o que prevê a Constituição Federal. A mulher de 33 anos trabalha como vendedora ambulante e toda vez que sai de casa é a mesma coisa. Ela conta com a compreensão dos motoristas para conseguir usar o transporte público de graça. O problema é que para ter a carteirinha exigida pela empresa, ela precisa de um laudo médico. Mas desde novembro, ela espera pela consulta com o ortopedista pelo SUS. Eu sei que é obrigatório, eu tenho consciência disso, mas eu não posso fazer com que o SUS me atenda à força. E eu já fui tentar um particular, é 250 uma consulta e mais 250 o laudo. A situação tem deixado a Alexandra preocupada. Ela já chegou a passar constrangimento na hora de embarcar no ônibus. É chato você saber da lei e você saber que o deficiente tem aquele amparo por lei e não está fazendo nada. Segundo a Secretaria de Saúde de Itajaí, o laudo com o número do CID, que é um código nacional que identifica o tipo de deficiência que a Alexandra tem, só pode ser fornecido por um médico. A Alexandra já tem uma consulta marcada com um médico clínico geral para o dia 8 de maio, na Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda conforme a Secretaria, se no momento dessa consulta o médico avaliar que já é possível fazer um diagnóstico, ele mesmo pode fornecer o CID e o laudo. Mas caso o médico ache necessário, ele pode encaminhar a Alexandra para um especialista. A Secretaria reforça que, nesse caso, é a conduta médica quem vai definir a celeridade da situação. Tá aí a situação da Alexandra, né? E nós fomos sim em busca de informações, de resposta, e Nota Transpiedade, que é responsável pelo serviço de transporte coletivo aqui em Itajaí, relembra que existe uma lei municipal, isso de 2008, que determina a obrigatoriedade de apresentar a carteirinha ao entrar no ônibus, isso para ter direito ao benefício. E ainda afirma que essa carteirinha, ela é disponibilizada pela empresa assim que o passageiro apresenta os documentos necessários, incluindo esse laudo médico. A Transpiedade afirma que não tem capacitação técnica para constatar a real necessidade da pessoa com deficiência. A apresentação do laudo médico, inclusive, previne tentativas de fraudes à emissão de cartão especial. E ainda assim, a empresa afirma que vai colaborar no caso que mostramos, mas que segue a determinação da lei. Não é uma negativa da empresa. A empresa hoje disponibiliza em sua frota 38 ônibus da cidade de Itajaí e todos eles adaptados para a necessidade especial, no caso da Alexandra, que nós mostramos aqui no balanço. Então, não é uma negativa da empresa. Agora, tem outra questão. A demanda reprimida na área da saúde de especialidade Itajaí, que é algo que o município está tentando resolver, né, com os seus recursos para dar esse tipo de atendimento. E realmente ela deve passar por esse constrangimento. E alguém pode perguntar por que o motorista do ônibus não para se é visível a deficiência que ela tem. É porque, não tendo o laudo médico e a carteirinha, o próprio motorista poderia ser prejudicado por deixar alguém ingressar no ônibus sem a devida autorização.